Senhor nosso Deus, Pai Celestial, que o Teu Santo Espírito encontre o nosso coração aberto para o Senhor e bem preparado após este momento tão maravilhoso de louvor e adoração ao Senhor. Sabemos que o Senhor derrama a unção, a virtude que vem do céu, e nos lava e nos renova, como águas que purificam, que saciam. Por isso vem, Senhor, que o Teu Santo Espírito encontre o nosso coração bem aberto para o Senhor, preparado para o Senhor, receptivo à Tua palavra, Senhor. Palavras, como o Senhor diz, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Pai, nós rendemos graças por tudo quanto o Senhor nos tem feito, por tudo quanto o Senhor nos tem concedido. O domingo do Senhor, o domingo de adoração, o domingo do louvor, o domingo que abre a semana, Senhor, a grande porta que abre uma semana. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te ouvir, para receber o que o Senhor tem a nos dizer. Que não sejamos apenas ouvintes, como diz a epístola de Tiago. Lá o Senhor diz: e sede praticantes e não apenas ouvintes. Que o Senhor nos encontre, Senhor, em cada dia, na comunhão do Espírito, do Teu Santo Espírito. Praticando, Senhor, não como religiosos, que têm atos religiosos, doutrinas religiosas, e só naqueles momentos específicos, e o restante do tempo em tudo, Senhor, cada um faz a sua vontade. Senhor, fale conosco, abra o nosso entendimento. Pedimos, cremos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Leia comigo o versículo 17 e nós vamos até o 21. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo Teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém, Jesus? Vamos parar, vamos ficar aqui, nesse momento, nessas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são para todas as pessoas que aceitam a Jesus e se tornam discípulos. Você pode observar que o capítulo 10 é um capítulo grande e o título dele é A Missão dos 70 Discípulos.
Então, palavras aos discípulos. Para nós, privilégio, não é? Irmãos, antes de observarmos, depois dessa leitura, cabe aqui uma pergunta. Quantos tipos de entretenimentos existem hoje neste século 21? Hoje. Compara comigo com o que havia nesse tempo de Jesus. Por que com tantos entretenimentos, com tantos meios para diversões, o número de pessoas deprimidas só tem crescido? E por que as pessoas estão dentro das igrejas deprimidas? É assustador. É assustador. Há uma responsabilidade sobre cada cristão. Não vamos falar das pessoas que não têm Jesus, porque não têm entendimento. Não conhecem Jesus, não têm Jesus, não conhecem a verdade. É impressionante, irmãos, ver como as pessoas hoje ficam procurando coisas para se distraírem, para se divertirem, para se alegrarem. É impressionante. Impressiona. Parece que não houve entendimento. Não entendem. Não é possível. Jesus enviou esses 70 discípulos pelas cidades a pregar a sua palavra, pregar o reino dos céus aqui na terra, pregar o reino de Deus, pregar o poder, sair curando as pessoas, libertando. E aí, lá foram eles na missão, pregavam a palavra, e demônios manifestavam, e eles expulsavam os demônios. Eles acharam aquilo o máximo, e voltaram com muita alegria. Mas estavam tão alegres, e chegaram logo e contaram para Jesus: Senhor, que nome, Senhor, que nome é esse? No teu nome os demônios se nos sujeitam, eles nos obedecem. Jesus olhou para eles e disse: certamente as pessoas estão alegres só porque expulsaram demônios. Você pode observar o versículo 17. Naquela mesma hora, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Voltaram com toda alegria. Até parece que esse é o foco da alegria. Jesus disse: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, como um raio, tum, caiu. Ele disse: por que vocês estão alegres aí com isso? Alegrai-vos por estar os vossos nomes escritos no céu. Eu estou para ver qual é o cristão de hoje, que vive em alegria por ter o seu nome registrado no céu. Vamos ser realistas, irmãos. Vamos ser realistas, irmãos. Pessoas entram nas igrejas e pedem, e não recebem. E não só se angustiam, não se revoltam. Onde está a verdadeira alegria? O que está acontecendo com as pessoas, irmãos? Buscando motivações para se alegrarem. Buscando coisas para se alegrarem. Interior vazio, coração vazio, alma vazia, sempre vazios. O que está acontecendo, irmãos? Quais são os valores dos cristãos de hoje? Misericórdia, irmãos. Pessoas dentro das igrejas cheias de depressão, angustiadas, amarguradas. Não basta o mundo, mas o mundo não tem Jesus, o mundo não tem conhecimento da verdade, o mundo não tem o Espírito Santo. Jesus disse: mas não vos alegreis, Lucas 10, 20, mas não vos alegreis,
porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Parece, irmãos, que os cristãos dos nossos dias não entenderam, não estão entendendo. Parece que a igreja cristã não está entendendo. Irmãos, é impressionante. Por quê, irmãos? A minha pergunta, eu reitero a minha pergunta. Por que, se com tantos meios de entretenimentos, de diversões, o número de pessoas depressivas tem crescido tanto como as estatísticas provam? Não estou falando de especulações, estou falando de estatísticas sérias. Como pode, irmãos? Agora, dentro das igrejas, por que não está havendo diferença entre o cristão e a pessoa que está no mundo? O mundano cheio de depressão, cheio de angústia, cheio de amargura. O cristão cheio de depressão, cheio de amargura, cheio de angústia. Cadê a diferença, irmãos? Onde está a diferença? Vamos diagnosticar isso, irmãos. Que igreja Jesus vai encontrar sobre a face da terra quando Ele voltar, irmãos? Que igreja Jesus vai encontrar quando Ele voltar, irmãos? Jesus alertou os discípulos: vocês estão felizes, porque eles estavam felizes, não é porque tinham comprado a casa própria, porque tinham comprado o carro zero. Não, eles não estavam felizes. Eles estavam felizes porque expulsaram os demônios. Até parece que é uma alegria lógica, tremendamente justificada. Não, Jesus disse: não, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado, irmãos. Cristão com depressão. Podem me marretar, meu irmão. Podem soltar a língua, pouco me importa. Cristãos com depressão. Para, meu irmão. Que é isso? Jesus está chamando a atenção dos discípulos, alertando os discípulos para dizer: vocês estão alegres só porque os demônios obedeceram? Eu via Satanás como um raio. Vocês estão expulsando um espírito que caiu igual um raio do céu. Ou seja, vocês não estão fazendo nada demais, isso aí não é nada. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Você sabe qual é o preço? O preço para ter o nome no céu? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o preço que Ele pagou. Deus desceu do céu e veio aqui à terra, tomou a forma de homem. Porque o cristão não procura, irmãos, conhecer o que é espiritual, para ter os verdadeiros valores como prioridade. Se o cristão trabalha dentro de si, se medita, se reflete no preço que custou a Deus, o fato de estar livre do inferno, de poder falar com Deus através de Jesus Cristo, que é o caminho. O que está acontecendo, irmãos? É impressionante. As pessoas no mundo, irmãos, para nós é compreensível. Nós entendemos que a pessoa sem Jesus, ela está em trevas. Ela está dominada pelo pecado de Adão. Ela é prisioneira da cegueira espiritual. Tudo isso nós entendemos. Daí até crianças com depressão. Satanás tem conseguido isso. Até crianças, eu já recebi crianças com depressão profunda. Crianças em estado profundo de depressão. E o cristão que está dentro da igreja, irmãos, que diz que tem Jesus no coração, que é batizado no Espírito Santo, e volta e meia, depressão. Que isso, irmãos? Podem me criticar, porque hoje estão tentando justificar
que o cristão pode sim ficar deprimido, chegar ao caos da depressão, e como se está vendo até o suicídio. Está aí o Brasil contemplando isso para todos os lados. Cadê a alegria, meu irmão? Cadê a alegria de ter Jesus? Cadê a alegria de ter o nome no livro da vida? De estar livre do inferno? Cadê a alegria da presença de Deus? Cadê a alegria de ter os verdadeiros valores? Porque os cristãos são tão pobres, irmãos, que só se alegram quando tem uma coisa material nova, quando tem uma novidade material. O que está acontecendo, irmãos? Quais eram os meios de entretenimento que havia 2000 anos atrás? Pensa nisso. Quando as pessoas acordavam cedo para ir a um poço tirar água. Você sabe por que não tinham depressão? Porque não tinham tempo para pensar em coisa alguma, a não ser em trabalhar. Vamos à realidade. Vamos à realidade. Sabe o que está faltando, irmãos? É o cristão realmente se encher do Espírito de Deus. Sabe o que está faltando, irmãos? É o cristão se esvaziar das preocupações que o mundano tem. Porque são dois polos completamente opostos. Tempo de pecado e tempo com Jesus. Tempo de trevas e tempo na luz. O que está acontecendo, irmãos? Eu fico pensando, se Jesus precisasse de pessoas, não é o caso, o que eu vou falar não é o caso, porque o evangelho hoje está muito adiantado, graças a Deus por isso. Mas você pode imaginar os primeiros apóstolos? Os sofrimentos que Paulo passou para pregar o evangelho, não foi para se arrebentar, para ser famoso, para ter muito dinheiro, não, nada disso. Foi para levar a mensagem do evangelho de Cristo, que é a razão da verdadeira alegria ao mundo. Nos piores momentos de Paulo, nos piores momentos de sofrimento, Paulo se alegrava. Explica isso. Ele não precisava de joguinho da internet para se entreter. Ele não precisava de uma dúzia de amigos para se assentar numa roda e jogar a conversa fora. Muita gente só se alegra quando vai para um bar, para uma mesa de bar, se reúne com os amigos e ali bebe, e petisco daqui, petisco dali, bebida e conversa fiada, e joga a conversa fora e conta coisas engraçadas, e quando sai dali, cada dia que passa, ou cada noite, cada madrugada, estão mais angustiados, mais deprimidos, mais vazios, mais pobres, mais endividados. Sim ou não? Será que eu estou inventando coisas? O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Eu estou questionando cristãos que não têm alegria. Não se vê hoje muitos cristãos alegres, não se vê. Hoje se vê cristãos amargos, angustiados, literalmente amargurados, deprimidos. Eu tenho falado com Deus, Senhor, que carga é essa? As pessoas pedem um atendimento e só choram, só contam problemas. Problema no casamento, você diz, vem para o culto especial do casamento, que nós temos um tratamento para o casamento. Não aparecem. Quando vem um, não vem o outro. O casal é de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não é a razão da verdadeira alegria, porque Jesus ainda não é o maior valor. Se Jesus fosse o maior valor, irmãos, quando alguma coisa é um tesouro para nós
Nós colocamos essa coisa acima de tudo, de tudo, de tudo. E Jesus deixou isso bem claro. Ele disse: onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Onde estiver, abre lá em Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Quem lê comigo? Porque onde estiver, a explicação da depressão está aí, irmãos. A explicação, a Bíblia tem respostas para tudo. Você crê nisso? Você tem consciência disso? Quem tem consciência, irmão, levante seu braço, balança. Quem tem consciência que a Bíblia responde a toda pergunta? Responde mesmo? Então a Bíblia responde por que cristãos são deprimidos. Então a Bíblia responde. Onde é que a depressão se aloja? Qual é o espaço do corpo que ela consegue locar? Fala para mim. Ela aluga e fica ali confortável. Aluga e fica confortável. Parece que algumas pessoas ela comprou o espaço. Vai dizer: esse coração é meu, essa alma é minha, esse corpo é meu. Por que o cristão não bota para fora? Onde estiver o vosso coração, o vosso coração. Quando você fala em coração, você pensa logo em desejos, vontades. Isso mesmo. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. O coração está preso ali. Está preso onde? Você identifica. Essa parte é pessoal. Você tem que identificar qual é o teu maior valor. Aí o maior valor é a vida sentimental. Enquanto não se realiza, tristeza, amargura e depressão. Tristeza, amargura e depressão. Que isso? Jesus não é maior, não vale mais do que um namorado, um noivo, um marido, do que uma namorada, uma noiva, uma mulher? Para, então não entendeu nada. É por isso que não tem, irmãos. É por isso que às vezes o cristão pede e não recebe. E pede e não recebe. Porque o coração está naquilo que deseja, mas não está naquele que pode dar o que deseja. Enquanto o coração não estiver 100% em Jesus, 100% cheio do Espírito de Deus, sabe que vai haver nesse coração um vazio, porque na verdade ele não está dentro, ele está naquilo. A Bíblia responde tudo. A Bíblia responde tudo. A ciência prova que a depressão é uma enfermidade, é uma doença. Que a ciência trate como doença é compreensível e plausível. E ai daquele que tem e não se trate. Trata. Mas encontrando Jesus, meu irmão, para. Jesus disse aos discípulos que eles não se afastassem de Jerusalém até que do alto do céu fossem revestidos de poder. Abre lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Lê comigo o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até
aos confins da terra. Então Jesus deu uma ordem aos discípulos: olha, não se ausentem de Jerusalém. Então, vamos dizer que Jerusalém é a igreja. Então Deus diz: ó, não se afasta da igreja até você ser cheio do Espírito Santo, para não esvaziar de tudo, não enfraquecer. Então, não se ausente. Por que o cristão não tem alegria se ele sabe, tem consciência da realidade dos valores que foram investidos nele? Sabe por quê? Porque esses valores não são o tesouro. Não são o tesouro. A alegria de pertencer a Cristo, a alegria de ter o nome registrado no céu, a alegria de ser de Jesus, a alegria do Espírito Santo, a alegria de ter certeza de vida eterna com Deus, não são os valores. Isso hoje parece que para alguns cristãos não tem valor nenhum. E eu acho interessante, irmãos. Às vezes eu recebo pessoas: pastora, eu fui obreira na igreja tal, tá? E eu não estou aqui para esquentar banco. Jogando conversa fora, porque isso não entra nos meus ouvidos. Isso não entra nos meus ouvidos. Tem gente que esquenta banco a vida toda, mas o coração não esquenta. A alma nunca esquentou de poder do Espírito Santo. Não quer esquentar banco. Nunca aqueceu o coração. Irmãos, é impressionante. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o Espírito Santo enche, quando uma pessoa se enche do Espírito Santo, e ela tem que vigiar para não esvaziar, ela tem que se encher cada dia. Cada dia. O verdadeiro cristão, que tem um bom entendimento, que usa a sua capacidade para pensar, ele sabe que se ele esvaziar, ele enfraquece. Se ele enfraquecer, ele pode cair. Pode cair no pecado, pode cair no sofrimento. O diabo pode voltar a ser o Senhor na vida dele. Por quê? Vazio de Deus. Vazio de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quando é que as pessoas vão entender isso? Quando é que Jesus vai ser o maior valor do cristão? Quando é que o cristão vai dar o maior valor ao Espírito Santo para se encher dele, sabendo que é a maior riqueza pertencer a Cristo e ser cheio do Espírito Santo? Você sabe como é fácil a gente identificar uma pessoa que dá valor à busca do Espírito Santo? O tempo que ela dá nos cultos e em oração. Tem gente que só ora obrigatoriamente. Ou seja, porque precisa. Porque tem a consciência da oração. Porque precisa de coisas. O cristão cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não precisa nem orar muito para receber bênçãos, coisas materiais. Sabe por quê? Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. É mentira o que eu estou falando? Vai em Mateus 6 de novo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Quem lê comigo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Agora, para termos um bom entendimento, né, irmãos? Não é? A maioria tem conhecimento dessa parte, que isso é uma parte que a gente vê muito, contempla muito, estuda muito. Dá uma olhadinha no versículo 31, vai. Não. Vai lá, começa no 25, vamos ler.
Não vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura responsiva. Vocês leem um versículo, eu leio o versículo seguinte. Então, eu começo no 25, você lê o 26. Aí eu vou no 27, você vai no 28. Vamos assim. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Não trabalham. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem... Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Vocês estão vendo por que muita gente está dentro das igrejas e não recebe nada de coisas materiais? Porque o coração está nelas. Porque o coração está nas preocupações para com elas. É por isso. O cristão ainda não aprendeu. Ele ainda não entendeu. Meu irmão, enquanto o cristão não se encher do Espírito Santo, ele vai ser fraco. Ele vai ser vazio. E nesse vazio é que a tristeza toma conta, a angústia faz habitação, a depressão vem e faz a sua locação. Tem cristãos, meu irmão, está assim de cristãos que alugaram o seu coração e estenderam toda a varanda, o varandão da alma para a depressão. Alugaram, mas não estão recebendo pagamento. Estão pagando caro. Estão pagando caro. Porque nem recebem coisas materiais e nem conseguem desfrutar de paz. Pagando caro. Quando o cristão entender, vamos lá, meu irmão. Será que Jesus omitiu alguma coisa? Escondeu alguma coisa? Não revelou alguma coisa? Para que todo cristão pudesse sentir a alegria da sua presença? Irmãos, tudo que um ser humano precisa para esta vida, Deus sabe o que ele precisa. Deus sabe o teu padrão de vida. Ele sabe, Ele conhece você. Porque Ele não supriu? A explicação está aqui. O coração fica tão preso às coisas, ou tão ansioso pelas coisas, que não se enche de Deus, irmãos. Mas sabe por que não se enche de Deus? Porque Deus não é o maior valor. Porque Jesus não é a razão da verdadeira alegria. Por quê, irmãos? O que me impressiona é isso. O número de entretenimentos que existem hoje, ano 2019, século 21. Já estamos aí há quase 20 anos da entrada do terceiro milênio. Compara com os tempos bíblicos. Compara com os tempos de Jesus. Compara com os tempos do Antigo Testamento. Que a pessoa sinta
angústia, amargura, vazio, desespero, depressão, cheguei à loucura, cheguei ao suicídio. Sem Jesus, meu irmão, eu cheguei. Até os 14 dava uma festa, tranquilo, só trabalho. Mas quando começou a trabalhar a consciência da realidade, que o diabo começou a trabalhar isso na mente, o coração foi tomado. Mas o dia que eu encontrei Jesus, irmãos, o dia que eu encontrei Jesus, eu encontrei a paz. O dia que eu encontrei Jesus, eu encontrei a verdadeira alegria, que habita no meu espírito há 34 anos. Eu me impressiono. Tem gente que entra ano, sai ano, tem o rosto amargo, está dentro da igreja, entra ano, sai ano, rosto amargo, entra ano, sai ano, rosto cheio de amargura, entra ano, sai ano, amargura. Que isso? Por quê, irmãos? Quais são os seus valores? Quais são os teus valores? O que é mais precioso para você? A casa própria? Claro que é importante, mas se Jesus voltasse hoje, você levaria a sua casa para o céu? Você levaria? Quem responde com uma afirmativa segura? Não. Você não levaria a sua casa para o céu? Não. Então por que tanto desespero? Por que tanta ansiedade? Por que não descansa? Por que não sabe pedir? Por que não pede com fé e descansa? Por que não segue os ensinamentos da palavra de Deus? O que te preocupa? Por que não vai ao altar de Deus? Por que não vai? O Espírito Santo diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe o que é fazer um lançamento? Eu não tenho nada aqui para jogar. Fazer um lançamento é isso, joga. Você não conhece os jogos? Quem assistiu os Jogos Olímpicos? Lançamento de dardo. Pegou e lançou com toda a força, e jogou o mais longe que podia. Por que o cristão não segue essa simplicidade, irmãos? Porque não trabalha o seu interior. Você vê uma coisa tão simples, você vê coisas tão singelas. Jesus sentadinho na montanha, no Monte das Oliveiras, ele sentadinho ali, só explicando as coisas, explicando. Está aqui, o Sermão da Montanha abrange os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Você contempla isso tudo e você diz, meu Deus, Jesus teve a paciência de ficar sentadinho ali e ensina, explica, ensina. Os discípulos aprenderam. Por que hoje é diferente, irmãos? Por que hoje é diferente? Deus não mudou em nada. Por que tanta preocupação, irmãos? Eu acho interessante. Nós estávamos fazendo um estudo sobre, lá no início da criação e tal. E aí, depois do pecado, que Adão desobedeceu a Deus, ele e Eva perceberam que estavam nus. De repente eles perceberam que estavam nus. Antes eles não tinham percebido. Por quê? Porque eles tinham vestes espirituais. Eles tinham vestes espirituais. Então os olhos físicos não trabalhavam para eles. E tudo para eles era bom, puro, tudo era perfeito. O Espírito de Deus falava com eles todo dia. Aí eles desobedeceram a Deus. O que aconteceu? Perderam as vestes espirituais. Quando eles se viram nus, ficaram apavorados. Ficaram assustados. Aí eles apanharam folhas de figueira. Como não é uma planta assim tão comum como a mangueira aqui no Rio de Janeiro, como mangueira, até bananeira. Então, você imagina assim a folha da videira, que é um pouquinho mais, a da figueira é um pouco maior, mas é aquela folha molenga, toda mole. E muito fina. Se você fizer assim, ela rasga. Aí eles fizeram uma roupa de folha de figueira. Você imagina, quando olharam aquilo, correram para pegar as primeiras folhas que viram, deram uma costurada lá com umas gavinhas e prenderam aquela roupa de folha de figueira. Eu fico imaginando que o seu Deus olhou e falou assim, depois desobedeceram e agora, em vez de fazer coisa boa, só fazem porcaria. E Deus ficou olhando aquilo.
Você acredita que mesmo eles, naquele estado de pecado, eles iam ficar mortos de vergonha, como se diz? Você sabia que o Senhor Deus, o próprio Deus, fez vestes de pele de animais, de pele. Olha que pele de animal, dependendo do animal, o couro é duro, é forte, e dependendo da pele é bonita. Fica imaginando aquela pele da onça, do leopardo. Deus tirou pele de animais, o sangue foi jorrado por causa do pecado. Ô praga esse tal de pecado. E aí, o próprio Deus fez umas roupas bonitas, físicas para eles não ficarem tão envergonhados. Abre lá em Gênesis, rapidinho, para você não dizer que a pastora está inventando moda, você que só vem no domingo, que não faz estudo bíblico, que não sabe dessas coisas. É por isso que você não sabe, que você não aparece aqui. É o capítulo 3, versículo 21. Lê comigo. 3:21. Gênesis 3:21. Quem lê? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Agora eu vou te mostrar lá no versículo 6, no 7, sobe um pouquinho e vai no 7, vai, no 7, quem lê comigo? É o 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, aventais, desde quando avental veste direito? Desde quando avental? Avental se bota por cima da roupa, mas tem muita coisa antes do avental. Vocês estão vendo a porcaria que eles fizeram logo depois do pecado? Aí a pastora Suzana falou assim: pastora, se aquele cabeçudo do Adão não tivesse pecado, a gente não tinha essa trabalheira de passar roupa. Irmãos, a verdadeira alegria é fruto do Espírito Santo, mas depende de cada um saber trabalhar o seu interior. Literalmente, saber trabalhar o seu interior. Nós somos uma casa. O que enche a minha casa? O que eu ponho dentro dessa casa? O que eu deixo dentro dessa casa trabalhando? Como é que está essa casa? Essa é a questão. Então pare e reflita nisso. Quantos meios de entretenimento existem hoje? E quantos existiam nos tempos bíblicos? Só pensa no tempo de Jesus, não precisa nem ir lá no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, nada disso. Pensa, tá? Quantos meios de entretenimento existiam, tá? Há 50 anos atrás. Então deixa eu mostrar para vocês mais algumas coisas. Sabe por quê, irmãos? Se você tem uma Bíblia que está aí na sua mão, e você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo aqui, e de que eu estou falando, você pode justificar uma depressão? Você pode? Pode? Seja sincero e honesto. Então, o que seria de você se você tivesse a chamada de Paulo? Se fosse você, não vou nem falar de hoje, mas se você tivesse nascido naquele tempo, e você tivesse sido Saulo, e você tivesse sido Paulo, e você tivesse a missão que ele recebeu.
Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6. Pega comigo no versículo 4 a 10. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 a 10. Vamos juntos? Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contestados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Você sabia que quem tem Jesus tem tudo? Vou repetir a pergunta. Você sabia que quem tem Jesus tem tudo? Tudo. Tudo. Se não tem as coisas, é porque não soube buscar. Busca primeiro o reino de Deus, o reino. Busca reinar na alegria, na fé. Busca o reino. Busca conhecer Jesus. Busca conhecer o Espírito Santo. Mas busca o Espírito Santo. Não fique só no conhecimento, se encha. Dê tempo para Ele. Você sabia que em 24 horas você tem 1440 minutos? Você sabia? Se não sabia, então, se não tinha despertado para isso, então desperte. Em 24 horas, você tem 1440 minutos. Veja o que você está fazendo com eles. Veja o que você está fazendo com 1440 minutos, quando você diz que não tem tempo de orar, quando você diz que não tem tempo de vir ao culto, quando você diz que não tem tempo de adorar a Deus, quando você diz que não teve tempo de ler a Bíblia. Veja o que você está fazendo. Sabe o que você está deixando de fazer? Deixando de cuidar do seu espírito e da sua alma. E é disso que você vive. A sua vida reflete o que está dentro de você. Pessoas amargas, porque só tem fatos tristes e amargos dentro de si. Pessoas deprimidas. Meu irmão, você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Então eu vou provar para você que o Espírito Santo enche de alegria transbordante. Qual é o nosso maior exemplo? Quem é o nosso exemplo? Quem é capaz de dizer? Jesus. Muita gente só fala que Jesus ficou triste e chorou. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele chorou quando entrou em Jerusalém e foi rejeitado, porque ele sabia o quanto aquele povo ia sofrer, porque ele não estaria ali por rejeição, porque ele foi rejeitado. Mas você pensa que Jesus foi uma pessoa triste? Ele sabia que ele entregaria a vida aos 33 anos de idade. Ele sabia tudo que ele ia passar. Você pensa que ele foi triste? Volta lá em Lucas, no capítulo 10, onde nós iniciamos. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 21. Só a primeira parte é suficiente, não precisa ler o versículo todo não. Lê até os 2 pontos.
Vamos lá, bem, bem alto. Naquela mesma hora se alegrou Jesus. Ah, paradinha. Jesus se alegrou em quem? Acho que Jesus deveria ter se alegrado se ele fosse como um ser humano deprimido. Ele deveria ter se alegrado se ele recebesse a notícia, se o pai bradasse do céu e dissesse: filho, você não precisa mais ir à cruz. Oba! Não, meu irmão. Jesus não viveu de oba-oba. Jesus não viveu de oba-oba. Tem gente que anda pelas igrejas, irmãos, como que procurando entretenimentos. Tem gente que navega na internet para se distrair. Porque a alegria do Espírito Santo não é suficiente. Mas sabe por que não é? Porque não buscam. Tem gente no mundo que cai em depressão e angústia, tem uma geladeira vazia. A sua, eu acredito que esteja cheia. Porque se você busca Jesus, Ele enche a tua geladeira. Tem gente que não tem um grão de arroz na sua despensa. O que você tem na sua despensa hoje? Não precisa me falar. Você sabe o que você tem. Tem gente que não tem um teto, meu irmão. Pensa no que você tem. Pensa se você tem razão, alguma razão para sentir depressão. Pensa. A ociosidade do coração, que não se enche de Deus. A ociosidade da alma, que não trabalha o que está escrito. Quando o cristão medita, ele não tem tempo para deixar o seu espírito na ociosidade, a sua alma. Ele se alegra porque Jesus está trabalhando dentro. A sua casa está cheia, cheia de quê? Cheia do céu, cheia de Deus. Jesus se alegrou no Espírito Santo. Enquanto Jesus e o Espírito Santo, enquanto Deus não for a razão da tua maior alegria, você vai ser vazio. Você vai ser vazia. E é tão simples, irmãos. É tão simples. É tão simples. É só você identificar o que se passa dentro de você. Quais são os seus pensamentos e quais são os seus sentimentos. Porque dependendo do que for, enquanto você não tiver o que a tua carne deseja, o que você deseja, você vai ser uma pessoa deprimida. O dia que a sua alegria for Jesus, o dia que o Espírito Santo for a razão da sua alegria, você vai dar tempo para Ele. Você vai dar tempo para a leitura. Você vai dar tempo para a oração. Você vai ter prazer em estar nos cultos, adorando a Deus. Não vai ficar procurando, perguntando o que tem lá na igreja hoje. A moça passou na calçada da igreja. Eu estou varrendo o pátio da igreja. Moça, o que tem aí hoje? Moça. Comédia. Estou varrendo o pátio da igreja. Moça, o que tem aí hoje? Oi, senhora. Daqui a pouquinho tem um culto. Não, eu sei que tem culto. Mas o que está dando aí hoje? Aí eu disse para ela: Jesus. Jesus eu já tenho. O que está dando aí hoje? Eu falei: vem, Jesus. Você não sabe nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Tem gente que é assim, meu irmão. Tudo são coisas, tudo são coisas, tudo são coisas. Jesus não é suficiente, o Espírito Santo não é suficiente. Por isso que não tem alegria. E se não tem alegria, pode ter certeza, é difícil ter bênçãos.
É difícil. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mostra a Deus que você o ama, mas paga o preço desse amor. Ame a Deus de verdade. Priorize, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Jesus em primeiro plano. Você tem 1440 minutos em 24 horas. Quantos minutos Jesus tem dessas 24 horas? Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Nosso Deus, muito obrigado. Que alerta, que chamada, que sacudida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, para o mundo nós não sabemos nada. Porque os que andam na carne não conseguem agradar o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu cheio do teu Santo Espírito. Porque os que andam na carne não podem agradar a Deus. Se não agradam ao Senhor, como o Senhor vai enchê-los? Não há tempo suficiente para o Senhor. Orações corridas, orações sonolentas, orações mecânicas, orações técnicas, e o coração preso ao mundo, buscando coisas que o alegrem, as falsas coisas. Pai querido, e o Senhor que quer ser a razão da verdadeira alegria de cada um. O Senhor quer encher o coração de poder, como o Senhor disse aos discípulos: mas recebereis o poder do Espírito Santo, o poder que vem do alto, e recebereis essa virtude, e ser-me-eis testemunhas. Pai, nós acabamos de contemplar que Jesus se alegrava no teu Santo Espírito. Os cristãos de hoje só se alegram, Pai, quando tem uma novidade que lhes agrada, quando compram alguma coisa ou quando recebem alguma coisa material, e esquecem que partindo para a eternidade não levam nada. Nada se leva, nada. Se não houver uma alma bondosa que vista o corpo, ou não houver um pagamento para isso, Pai, que pobreza, que miséria. Senhor, podemos imaginar o coração do Senhor. Esperava que os filhos amassem, mas muitos amam mais as coisas da terra do que as coisas do céu. E o Senhor deixou tudo tão claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, muito obrigado. Amém?